Olá pessoal, canal Brasil Notícias, muito boa tarde para vocês. Hoje, dia 10, né? Deixa eu só conferir aqui a data direitinho. Opa, cadê Fagundes a data? Roubaram minha data aqui. Sábado, 10 de maio de 2024, né? 10 de maio de 2025. Chegando, trazendo mais informações para vocês. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações e marca aí a opção receber todos os vídeos para ficar sempre muito bem informado, não perder nenhuma notícia. Mas a gente veio com a live, trouxe as primeiras matérias do dia, as primeiras informações e agora a gente está voltando aqui, trazendo mais informações. Bom, vamos comigo? Vem comigo aqui que eu tenho certeza que tem muita coisa bacana para a gente acompanhar. Quer dizer, não tão bacana, né? Mas enfim, vamos lá, vamos comigo aqui. Senão o tempo passa, né? Já viu. Bom, deixa eu ver aqui, gente. Tem uma matéria até que eu me surpreendi aqui. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ela. Bom, vamos lá, gente. Não esquece, hein? Na descrição tem a nossa chave Pix, uma forma de você colaborar com o nosso canal. Primeira matéria do nosso vídeo. Olha só aqui, ó. Deputado apresenta projeto para anular proteção ao MST. Gente, eu trouxe uma matéria, hoje é sábado, ontem pela manhã, se não me falha a memória, acho que foi ontem, né? Falando aí da ida, né, do Hugo Mota a um evento do MST. No caso, não, foi ontem, não, foi quinta, meu Deus. Bom, eu sei que o evento era quinta, sexta, sábado e amanhã. Isso. E o Hugo Mota foi a esse evento. E aí gera um conflito, né? Porque a gente vai ver agora um projeto justamente para tirar uma determinada proteção de cima do MST. Mas aí quando você olha o presidente da casa andando em eventos alinhados, né, com um grupo que invade terras, que propriedades, né, e muitas vezes expulsa os moradores das suas próprias casas, né, fica difícil você acreditar que esse projeto que visa coibir essas ações vai passar. Bom, vamos para a matéria, né? Título da matéria novamente. Lembrando que todas as matérias aqui estão na descrição do vídeo. É matéria da Revista Oeste, tá, gente? Essa daqui. Deputado apresenta projeto para anular proteção ao MST. O deputado Marcel Van Hatten, novo, apresentou nesta sexta-feira 9 um projeto de decreto legislativo que suspende parte do decreto número 11.396, editado pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva em janeiro de 2023. A proposta do parlamentar gaúcho tem o objetivo de impedir que o Ministério do Desenvolvimento Agrário, MDA, tenha autonomia para orientar forças policiais em caso de conflitos fundiários e agrários. Van Hatten argumenta que o governo federal usou o decreto para interferir de maneira indevida nas ações das polícias militares e civis dos estados. Para o parlamentar, a norma criou, sem respaldo legal, uma competência nova para o Departamento de Mediação e Conciliação de Conflitos Agrários, ligado ao MDA, com o objetivo, claro, de restringir a atuação policial em invasões de terras promovidas por movimentos como o MST. Essa ingerência é ilegal e precisa ser barrada, disse Van Hatten. Para ele, a medida representa uma tentativa do executivo de blindar o MST durante as chamadas Jornadas de Abril, quando o grupo intensifica invasões de propriedades públicas e privadas. O mais interessante, né? Que são invasões anunciadas. Quer dizer, o governo tinha todo o tempo para organizar ali uma prevenção, mas não. É como se ele quisesse o oposto, ele quisesse garantir que essas ações continuassem, né? Enfim. Durante o chamado Abril Vermelho, o departamento do MDA emitiu um ofício circular e uma nota técnica endereçada às secretarias estaduais de segurança pública e aos comandos das polícias. A coluna no ponto mostrou a conduta do órgão com exclusividade. Nos documentos, a diretora Cláudia Maria de Coreta orienta que orienta que os agentes evitem prisões durante as invasões do MST, gente. Quer dizer, ela sabia que ia acontecer e mandou o recado, evitem prender os meninos que invadirem. Quer dizer, ao invés de ele dizer, não, evitem que haja a invasão, não.
É o oposto. Permitam que haja. Vocês são a lei, mas vocês não vão agir com a lei. O que houve foi uma tentativa explícita de paralisar as ações policiais e proteger atos ilegais cometidos pelo MST, afirma o deputado. Ele acrescenta que o MDA extrapolou sua função ao se posicionar como intérprete da lei penal e ao tentar impor esse entendimento às forças estaduais. Gente. A justificativa do projeto lembra que nenhuma das atribuições previstas por lei autoriza o MDA a coordenar ações com as polícias. Segundo Verhagen, o executivo criou essa função por decreto, de maneira a invadir uma área que cabe ao Congresso e aos estados. Tá aí a primeira matéria. Então você vê que coisa interessante, né? O governo Lula criou um decreto em que o tal do MDA, né, pudesse atrapalhar a atuação da polícia. Quer dizer, você não vê aqui uma atuação de proteger a propriedade privada, o trabalhador, o cara que, né? Não, você vê aqui uma tentativa de facilitar. Você tem uma polícia que não pode agir contra os infratores porque existe um órgão apoiado pelo governo, debaixo da tutela de um decreto de um governo que garante que os infratores continuem praticando as infrações. Esse é o nosso governo. Bom, agora nós vamos para outra matéria, gente. Essa daqui é interessante, né? É aquela velha história de culpar Bolsonaro por aquilo que a culpa é minha, mas, né? Olha só isso aqui, presta atenção. Lula não dá prazo de devolução do dinheiro do INSS e culpa Bolsonaro. Matéria aqui do Poder 360, tá? Acompanha comigo, tá na descrição aí, gente. Deixa eu ver aqui. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, não deu prazo para a devolução do dinheiro desviado de aposentados do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, por entidades sindicais. Em conversa com jornalistas em Moscou, na Rússia, o presidente comentou sobre a operação da PF, Polícia Federal, em sua declaração inicial. Disse que foi o seu governo que conseguiu identificar as irregularidades no órgão, iniciadas no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, PL. Graças a Deus, a CGU, Controladoria-Geral da União e a nossa Polícia Federal, no processo de investigação com muita inteligência, sem nenhum alarde, conseguiram desmontar uma quadrilha que estava montada desde 2019 neste país. Então quer dizer que o irmão de Lula e o sindicato CONTAG, que é sindicato da esquerda, estavam ao lado de Bolsonaro, é isso? Não cola, né? Enfim. Cadê aqui, gente? Onde foi que eu parei? Lula disse que seu governo poderia ter feito um show de pirotecnia depois de apurar os desvios de dinheiro de aposentados, mas que sua gestão está mais atenta a devolver os recursos de quem foi prejudicado. Não deu mais detalhes de quando o dinheiro será devolvido. Vocês sabem quem governava o Brasil em 2019? Vocês sabem quem era ministro da Previdência em 2019? Vocês sabem quem era chefe da Casa Civil em 2019? Disse, a gente poderia ter feito um show de pirotecnia, mas a gente não quer uma manchete criminal, a gente quer apurar, ponto. Bom, se ele fosse fazer uma pirotecnia, ia ter que expor o irmão dele, ter que explicar, né, a questão do irmão dele, ia ter que explicar a CONTAG, né, ia ter que explicar a ligação, né, do presidente do INSS que eles colocaram agora, né? Não o atual agora, o outro que o Lula colocou junto mais o Carlos Lupe, né? A ligação dele com o careca lá, né? Pois é. Então é melhor não fazer pirotecnia e culpar o governo Bolsonaro, que foi o governo que criou a regra que proibia os descontos. Ele fala, quem era o presidente? Quem governava o país? Realmente, Lula, era Bolsonaro. Agora, a grande pergunta é, quem foi que dificultou, né, para as cobranças e quem foi no governo anterior que fez pressão para que uma determinada medida provisória, né, que fazia com que os sindicatos fossem obrigados a procurar pessoalmente cada aposentado para pedir o desconto, e mais do que isso, os descontos eram feitos em carnês nesse governo que o Lula tanto acusa de ser, né? Enfim, quem foi que fez pressão para que o carnê deixasse de existir, criado no governo Bolsonaro, e voltasse
a ser na folha de pagamento, o que escancarou a corrupção. E é bom a gente lembrar também, né, que nos governos Bolsonaro, nos 4 anos do governo Bolsonaro, o que foi descontado na folha dos aposentados, pode-se dizer que mais ou menos é equivalente a 1/3 do que foi descontado só em 2 anos do governo Lula. Então só essa continha aqui já mostra aonde foi que de fato se estabeleceu, né, a questão de quem estava envolvido com o quê. Você tira, por exemplo, em 2020, novembro de 2020, né, nós tivemos um sindicato, eu trouxe até a matéria mostrando, né, alguns sindicatos, em novembro, depois da vitória do então presidente, né, do atual presidente, alguns sindicatos começando ali a aumentar o número dos seus filiados. Nós tivemos, inclusive, um aumento exponencial, praticamente 3 vezes mais, só de 2023 a 2024. Inclusive, nós tivemos até lavagem de dinheiro, né, a aposentados que foram declarados mortos sem terem, enfim, né, e, bom, isso tudo em 2023 e 2024. Não foi a Polícia Federal que descobriu porque o governo Lula quis. Não. E é interessante, pra vocês verem como a frase não cola, o que foi que a AGU fez, a Advocacia Geral da União? Tirou a CONTAG da investigação e tirou a Sindinop, que é o sindicato dirigido por o irmão de Lula, o Frei Chico. Não estão na investigação. E o mais engraçado é que esses 2 sindicatos são os 2 sindicatos que mais obtiveram descontos ilegais, né? Um aumento absurdo, né, na receita de 2023 a 2024. Mas é claro, né, por isso que não pode ter pirotecnia, né, porque logo o governo Lula, né, o irmão. A operação sem desconto identificou que entidades sindicais descontaram indevidamente cerca de 6,5 bilhões de aposentadorias em pensões de 2019 a 2024. Na quinta-feira, 8, o presidente do INSS, Gilberto Allar, disse que haverá ressarcimento a todos os que não autorizaram descontos indevidos feitos por associações. O governo apresentou um calendário para averiguar a quantia descontada em cada conta, mas não disponibilizou estimativas para o reembolso dos valores. Então, assim, é a narrativa sem a ação, né? Aqui tem... Bom, maio, deixa eu ver o calendário. Maio, comunicação para quem não foi afetado. Em maio soltará informação para os beneficiários que tiveram alguns descontos associativos, mas serão disponibilizados 2 canais para detalhar qual associação fez o desconto e quanto foi o valor. Bom, enfim, isso é em maio. Na conversa com o jornalista, Lula disse que confia que algumas entidades investigadas na operação não cometeram crimes. O irmão mais velho de Lula, José Ferreira da Silva, o Frei Chico, é diretor e vice-presidente do Sindinap, Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, uma das 11 organizações investigadas na operação sem desconto. Existem entidades sérias no meio que certamente não cometeram nenhum crime e tem entidades que foram criadas para cometer crime, disse o presidente. Só falta ele dizer que foram criadas por bolsonaristas também, né? Enfim. Bom, vamos para a próxima agora, gente? Olha só. Para a próxima... Mas não, é piada o negócio, viu? Próxima matéria aqui, vamos lá. Crítico de Moraes, Sebastião Coelho concorrerá ao Senado. Eu confesso a vocês que essa daqui me surpreendeu, gente. Agora eu entendi. Quando ele saiu, lembro, quem acompanha o canal lembra que eu fiz assim, uma crítica de leve, não criticando eles, mas assim, falei, cara, ele disse que queria sair pra combater de frente melhor, tal, né, os desmandos e tal. Mas, poxa, ele tá defendendo lá o Martim, gente, tem jeito melhor do que fazer isso, né? Mas eis que agora eu compreendi o que ele tava querendo fazer. Ele precisava sair
da defesa do Martins para poder, então, se encaminhar para buscar uma cadeira no Senado, né? Ele precisava fazer isso. Agora sim, agora eu compreendi a lógica. Vamos para a matéria. Pleno News, gente. Crítico de Moraes Sebastião Coelho concorrerá ao Senado. Vamos lá, né? Deixa eu ver aqui. Aqui. Vamos lá. Matéria. Desembargador aposentado, advogado do ex-assessor de Jair Bolsonaro, PL, Felipe Martins, crítico ferrenho do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, e destemido em seus posicionamentos contrários às decisões da Suprema Corte. Cadê aqui? Esses são alguns dos predicados que compõem a apresentação do Dr. Sebastião Coelho, pré-candidato ao Senado Federal pelo Distrito Federal no próximo ano. Apesar da decisão sobre a candidatura, ele ainda não se filiou a partido político e busca uma legenda para viabilizar sua corrida por uma cadeira na Casa Alta do Congresso Nacional. Embora mantenha diálogo com o Partido Liberal, PL, a sigla de Valdemar Costa Neto já tem os quadros ocupados no Distrito Federal, que pode lançar a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro ou a deputada federal Bia Kicis. Nascido em Santana do Ipanema, Alagoas, é daqui dos Alagoas o homem. O desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, TJDFT, tem 69 anos e é pastor na Igreja Batista Vale da Bênção, no Distrito Federal. Recentemente, Coelho passou a ser investigado pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ, por supostamente ter incentivado ações classificadas como golpistas pelo Judiciário, enquanto ainda exercia o cargo de desembargador. Ele teria sido visto em um acampamento em frente ao quartel-general do Exército em Brasília após as eleições de 2022. O CNJ, então, solicitou a quebra do sigilo bancário de Coelho para aprofundar as investigações, mas a Polícia Federal concluiu que não há provas financeiras que conectem o desembargador aos eventos do dia 8 de janeiro. Tá aí as matérias, bem interessante, né, gente? Bom, vamos para os comentários. Se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal Brasil Notícias e deixar aí, né, o seu like, né? Na descrição tem a nossa chave Pix, uma forma aí de você patrocinar e ajudar o nosso canal, tá? Bom, deixa eu ver aqui, gente, vamos para os comentários. Deixa eu abrir a página de comentários. Cadê Fagundes? A página de comentário, Fagundes. Se você comentou, pode ser agora a hora que a gente pode estar lendo aí um dos seus comentários. Deixa eu ver aqui, gente, cadê? De quem será o primeiro comentário? Jocineia, Gabinete Conservador. Olha ela, grande Jo. Ela comentou: acho que não deve ter mais doido que vote no Lula depois do mensalão, o roubo nos aposentados. Pois é, mensalão, petrolão, e aí vai a listão, os correião, né? Enfim, né? Agora os aposentadão. Aqui, comentou no vídeo: projeto proíbe descontos em aposentadorias. Lula quer indicar Boulos e INSS. Diretores se complicam, né? Até lembrei agora, né, nessa matéria aqui que a gente fala sobre os diretores se complicam, são diretores ligados ao governo Lula e não à quadrilha que ele tentou supostamente levantar a ideia do governo Bolsonaro, né? Mas tudo bem. Léo Sampaio, grande Léo, um abraço, meu amigo, como é que você está? Ele comentou aqui: interessante esta análise sua, valeu, meu brother. Protocolada a CPI do INSS, recado de derrite ao MST e ao FML. Inquérito das fake news virou escudo. Tá aí, valeu, comentário lido, meu amigo, brigadão. Jane Maria Fernandes da Costa, comentário antigo, né, do complexo. No complexo está entre amigos, comentou ela, né? Flávio Dino prefere Complexo da Maré à Câmara dos Deputados, ironiza Júnior Amaral. Próximo
Tânia Oliveira, grande Tânia, comentando aqui. O magrelo elegante se sente mais à vontade no meio dos seus companheiros. É difícil comparecer a uma reunião no parlamento para esclarecer questões nebulosas sob pena de se comprometer. Parlamento, né? Pois é, minha amiga. Valeu. Flávio Dino prefere o Complexo da Maré à Câmara dos Deputados, ironiza Júnior Amaral. Bom, gente, tá aí os comentários. Valeu, obrigado pelo carinho. A gente volta com mais informações. Fica ligado aí, hein? Sai não daí, daqui a pouco tem mais. Fui! Cadê aqui, gente? Botãozinho aqui.